Nabo é uma palavra que carrega muitas possibilidades e diferenças. O que chamo de nabo britânico tradicional, ou NEAP escocês, acho que é isso. Embora algumas pessoas digam que o NEAP é um tipo de sueco, bem, todos são parentes próximos, mas um nabo, nos termos britânicos, eu acho, não é tão agradável. Tem um sabor forte de brássica, normalmente não é tão doce quanto o sueco, na minha opinião. Então parei um pouco de cultivá-los. Eles são fáceis de cultivar, crescem rápido e também produzem muitas folhas verdes. As folhas de nabo são o destaque, você pode comer as folhas e elas têm um sabor forte de mostarda, típico das brássicas, mas são nutritivas e bem verdes. Então, o que aconteceu foi que eu me deparei com isso. Já é algo conhecido há um tempo. Os japoneses, nas décadas de 1940 e 1950, criaram esse nabo incrível, o tipo Hakurei, que é mais doce e mais denso. Você pode comer como um rabanete, é bem crocante, menos aguado e não cresce tanto. A colheita pode não ser grande, mas a qualidade é excelente, eu adoro. E então há duas épocas do ano que são boas para semeá-los. Eu não os semearia do meio para o final da primavera, porque o nabo, assim como o kohlrabi e as flores de funcho, e também o espinafre, florescem no meio do verão. Sementes plantadas pouco antes da floração não terão bom desempenho, porque ela não tem tempo de formar um bulbo ou uma folha, seja qual for a parte que você queira, antes de florescer. E eu sinto que é aí que os pacotes de sementes nos deixam um pouco na mão, porque eles nem sempre mencionam isso, mas deveriam. Resumindo a história, semeie suas sementes de nabo entre meados de fevereiro e meados de março, sob cobertura ou diretamente do lado de fora, a partir de meados de março, talvez com uma cobertura por cima, só para manter um pouco de calor ali, no começo. Para colher até maio, eles são uma das primeiras colheitas, o que é bem-vindo nessa época com poucas opções frescas. Ou você pode semeá-los em agosto do ano passado. Eu até me atrevi a semear estes no dia 27 de agosto. Foi um risco. O outono foi ameno e tivemos nabos excelentes em novembro, quando foram muito bem-vindos. Então você tem muitas possibilidades aqui, mas apenas respeite esse intervalo no meio quando não é bom semear. Tokyo Cross é um híbrido F1, então as sementes são um pouco mais caras do que o normal. Não conheço uma variedade de polinização aberta. Normal. Esse é o termo certo para o tipo de nabo. Esse não é o tipo Hakurei, então pode ser difícil de encontrar. Mas esses são os que recomendo de coração e espero que você veja. Vamos voltar para plantar isso no final de março com uma cobertura de manta e depois vamos voltar para, com sorte, colher em algum momento de maio. Esses são semeados múltiplos, então você verá quando eu fizer isso, a colheita, como cresceram e foram semeados vários. Eles empurram uns aos outros para o lado, então você pode ver. As sementes não são grandes, você consegue muito retorno pelo seu esforço. Então, embora um pacote de sementes dessas possa parecer caro, você vai conseguir muitos nabos com ele, e eu pretendo colocar 5 sementes por célula. É quase impossível ser tão preciso assim, mas é isso que eu estou tentando fazer. A ideia é que, digamos, a taxa de germinação seja 80, o que é bem comum. Isso vai resultar em 4 nabos por célula, por grupo. Eu acho que muito provavelmente é isso mesmo. Vai ficar entre 3 e 4. Na verdade, é isso que eu normalmente consigo. Se for 2, ainda está bom, até 1, mas aí você consegue um maior e não para comer. Então vou terminar de semear essa bandeja levemente, cobrir com um pouco mais de composto. Na verdade, essas são das menores sementes que planto em semeadura múltipla. São menores que sementes de rabanete e outras brássicas, por isso exigem pouco composto por cima. Provavelmente não vou adicionar mais composto, só cobrir assim. Dou uma borrifada de água, já está bem úmido. É uma mistura de composto caseiro e comprado. Não pretendo adubar essas plantas nem nada, elas vão crescer por cerca de 4 semanas em média nessa época do ano. E vão para o solo em meados de março cobertas com uma manta. E vamos voltar a este vídeo naquela época.
Esses nabos, 4 semanas depois, estão ótimos e cresceram tanto que já transplantamos quase todos. Vamos ver isso em breve. Como eles estão? Posso usar esses dois para demonstrar como planto na terra, fazendo um buraco e colocando-os dentro. Antes, quero mencionar algumas coisas, uma em particular, o número de sementes que germinaram. Normalmente eu planto 5 ou 6, visando 4 plantas, porque a germinação raramente é 100%. Nesse caso, foi quase 100%, e nós temos uma. Se eu colocar ali, provavelmente está vazio, ou ali, tem 6 mudas ali. E na minha experiência, definitivamente vale a pena remover as 2 mais fracas para deixar as 4 mais fortes, porque 4. Isso se aplica ao rabanete, à cebola e também à beterraba. É simplesmente um bom número. Cada planta tem espaço suficiente, luz e nutrientes para crescer e formar um bulbo de tamanho razoável. Então agora isso vai exatamente como você vê. Vamos enterrar as pedras. Vai ficar mais ou menos assim no solo. Então aqui estão as 2 plantas de nabo restantes e você pode ver como elas estão debaixo desse tecido, que eu dobrei há algumas noites atrás, porque tivemos a geada, como na noite passada aqui, fez menos 3 graus, 27 graus Fahrenheit. Essas plantas suportam geada, mas crescem melhor se protegidas dos extremos climáticos. Isso é praticamente verdade para qualquer coisa. Mas o que isso está te mostrando é tanto como elas estão 6 dias após o transplante, quanto como eu fiz isso. Aqui está uma interessante que não parece estar tão feliz assim. Então eu vou tirar essa daqui. O motivo é que, bom, ela está basicamente ocupando espaço e não vai crescer muito. Então vou tirá-la do lugar. Pronto, eu faço um buraco com o plantador. E vou fazer mais um buraco porque posso aumentar este aqui para os 2 transplantes que tenho aqui. Então, os buracos usando o plantador, que você mesmo pode fazer um desses, mas certifique-se de fazer uma ponta arredondada. Você não quer uma ponta afiada para plantadores no método sem revolver a terra, porque eles entram suavemente e fazem um buraco com fundo arredondado. E então essas mudas vão se encaixar ali. E agora eu vou empurrar mais porque quero que vá mais fundo do que isso. O buraco é mais fundo, eu só não tinha chegado ao fundo, mas agora você vê que estou quase sumindo. Se você preenchesse completamente esse buraco, ela perderia as folhas, então não vou preencher isso. É assim que eu faço, na verdade. Esse até ficou um pouco fundo, mas é assim que eu quero depois do transplante. Vamos fazer esse aqui também. Coloco a etiqueta, vou usar a etiqueta como ponto de referência, na verdade, porque vamos voltar aqui em cerca de 6 semanas, pode ser época de colheita. Essas crescem muito rápido, então nós... Hoje é 14 de março, vamos colher isso no final de abril, daqui a 6 semanas. E a última coisa que vou fazer é... Eu deveria ter trazido meu regador. Ah, tem um ali. Na verdade, eu ia dar um pouco de água para elas. E você pode ver que o espaçamento aqui é de no máximo 25 centímetros, cerca de 10 polegadas ou até menos. Está entre 20 e 25 centímetros, mas você pode ir até 30 centímetros ou 12 polegadas. Espaçando mais, os nabos ficam maiores. Se espaçar menos, ficam menores e amadurecem antes. Novamente, aqui podemos ver que não há. A terra absorve muito bem a umidade, então, onde tudo está sumindo bem rápido, isso é um ótimo sinal de solo saudável. E eu vou colocar esse tecido de volta. Esse tecido tem 30 gramas por metro quadrado, é bem grosso, e você vê que isso tem um efeito duplo. E nessa época do ano, isso é bom se você tiver noites realmente frias. Ele bloqueia um pouco mais de luz durante o dia, mas isso, na verdade, dias claros em março, assim, mas muito frios. A máxima hoje é de 8 graus Celsius, 46 Fahrenheit. Com esse frio, quase nada cresce. Ainda está muito frio. Sob o tecido, ela cresce, pois o calor é mantido e entra luz suficiente para o crescimento. Como veremos, estou bastante confiante porque também estou percebendo que há muito pouco dano de lesmas, por exemplo. Estamos passando por um período de tempo seco no momento. Isso favorece o desenvolvimento das plantas, regue ao plantar. E então eu não vou regar isso pela época do ano também, talvez nem regue até a colheita.
Mas vamos retomar isso quando voltarmos no final de abril. Esses foram plantados há 7 semanas e nós já colhemos alguns nabos de tamanho razoável, quase do tamanho de uma bola de tênis, e esse é um bom tamanho para colhê-los, ou um pouco menores, como bolas de golfe. Na verdade, alguns diriam que esse é o melhor tamanho para comer esses nabos Tóquio, porque quando eles ficam maiores, podem ficar um pouco, não exatamente grosseiros, mas espinhosos, talvez um pouco picantes. Mas veja, aquilo era um grupo de 5. Antes pegaríamos um grande, agora restam 3 bons. Isso é em 25 de abril, para você ter uma ideia. Poderíamos colher dessa área por mais 2 semanas, prolongando a colheita graças ao plantio múltiplo. Basta vir e tirar os maiores de cada touceira quando estiverem do tamanho desejado. Eu coloquei a manta de proteção por causa da mosca da raiz do repolho, que é a principal praga, e ela pode rapidamente transformar um nabo bonito como esse em algo cheio de túneis de carne apodrecida, com aparência de podridão ou marrom. Recomendo que mantenha a manta de proteção nesta primavera. Na verdade, você não pode pensar nisso no outono, especialmente porque não vamos semear isso novamente agora até o final de agosto. Aqui é uma boa época para colher no outono, entre 15 e 25 de agosto. E não, se deixássemos essas por mais um mês, haveria bastante. Eu lançaria um caule de flor no meio, então é um vegetal bonito para cultivar em colheitas muito cedo ou tardias, com sabor bem adocicado para um nabo.